acolher uns aos outros. E acolher é receber. Para aqueles, aquelas ou qualquer um que em qualquer condição, em qualquer situação, nos procure. Todos precisam ser acolhidos, todos precisam ser recebidos, e há lugar para todos. Isso foi semana passada. Está na internet, no canal do YouTube da igreja. Todas as mensagens da série estão lá. Hoje, a nossa reflexão, cadê a arte? Não tem a arte de hoje? Ah, sim, olha aí. A arte de hoje, né? A arte não, a mensagem de hoje é sobre suportar uns aos outros. Olha que coisa interessante, irmãos. Suportar uns aos outros. Já viu quando alguém olha assim e fala, cara, eu não suporto fulano, né? Eu não tolero, não me desce na goela. Ai. Quem não é crente diz assim, meu santo não bateu. Quando a gente não era crente, não bateu, como falando, não me desce. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, é onde nós vamos meditar essa nossa reflexão de hoje à noite. Nós tivemos... Oi? Não, tá certo. Ah, sim, Efésios 4. O pessoal está procurando ali. Efésios 4. Nós tivemos nesse final de semana, sexta e sábado, aqui na igreja, né, uma conferência de liderança, a Carajás Lead Conference, um momento assim extraordinário de ouvirmos e sermos despertados, incentivados e encorajados ao exercício da liderança. O tema da conferência foi Dê voz à sua visão. Tivemos aqui um bom número de irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas batistas de Marabá e irmãos de outras igrejas batistas de cidades que vieram para cá, participaram juntamente conosco. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim a Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por tanto que o Senhor já nos tem dado aqui, nesse momento em que nós cultuamos o Teu nome. Obrigado pelos louvores, pelo Teu Espírito Santo tocando e falando ao nosso coração. E agora, Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos ouvi-la, não apenas com os nossos ouvidos, mas com a nossa alma e o nosso espírito posto, submisso diante do Senhor. Fala a todos e a cada um de nós, a Tua igreja aqui reunida esta noite. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve esta exortação tratando de grandes verdades relacionadas ao Evangelho e à unidade do corpo de Cristo. No versículo 1 do capítulo 4, ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação que recebemos. Preste atenção nisso. O nosso chamado é para que a nossa vida esteja adequada à vocação que todos nós recebemos em Cristo.
Eu gosto muito de andar de moto. Estou com saudade da minha moto. Eu preciso ir em Tucuruí de van para voltar na minha moto, para eu andar na minha moto. E eu procurei saber, me interessando por esse mundo, eu procurei entrar naqueles... Conhecer, não faço parte desses grupos de motoclube, mas eu procurei conhecer um pouquinho. E eu descobri que aqueles motoclubes, embora pareçam um pessoal assim meio tenebroso, todo mundo anda de preto, não é? Todo mundo, um monte de caveira e tal. Mas aí eu procurei saber, e há questões muito interessantes. Eu soube, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção. Os motoqueiros, os motoclubes, eles fazem coletes. E todos os coletes são pretos. Não é nada assim com relação ao lado negro da força. É porque o preto é a cor que suja menos. Então, como eles andam em estrada, suja menos. E há um costume muito interessante entre os motoclubes. Se você é membro de um motoclube e viaja com o seu colete, quando e se porventura sua moto der problema, quebrou a moto, você encosta a sua moto ao lado, na estrada, tira o seu colete e põe em cima da moto. Isso é um sinal. Todo motoqueiro que passar por ali sabe que você precisa de ajuda. É um modo em que os motoclubes vivem. Todo motoqueiro vive desse jeito. Achei muito interessante isso. Parece sinal de maçonaria. É o modo como eles vivem. Nós, como servos de Jesus, discípulos de Cristo, Cristo como Senhor da nossa vida, como aquele que está no trono da nossa vida, também nos chama a vivermos de um modo. E esse modo que nós estamos chamados a viver em Cristo se difere exponencialmente do modo como o mundo vive. Nesses dias, nesses 4 ou 5 domingos em que estamos estudando sobre isso, sobre esses mandamentos recíprocos, nós temos visto que o chamado do Evangelho para as nossas relações uns com os outros se difere em muito daquilo que o mundo prega e vive como relacionamento lá fora. O nosso chamado é outro padrão de vida, é outro estilo de vida, é outra filosofia de vida, é outro comportamento, não igual ao mundo, mas diferente. Não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão do Evangelho de Cristo. Se, como vimos domingo passado, o acolhimento é a atitude de receber, de dar lugar, de abraçar, de cuidar daqueles que estão precisando. Agora, o suportar uns aos outros nos fala a ideia de quê, irmãos? De tolerar, certo? De aguentar, certo? Errado. Errado. Completa e absolutamente errado. O suportar uns aos outros não é essa ideia que a gente comumente tem. Deixa eu dar um exemplo para você. Olha para essa caixa de som bem aqui. Ou para aquela dali, tanto faz. Olha para essa caixa de som. Ela está flutuando aqui. Né? Tecnologia do Elon Musk. E ela está flutuando, certo? Não. Ela está suspensa. Está segura, ela está sendo suportada por um cabo de aço, que está bem ali, se você olhar, foi muito bem projetado aqui, né? Escondidozinho ali, como toda a arquitetura da nossa igreja, foi colocado ali, mas há um cabo de aço que sustenta, que suporta essa caixa de som para que ela não caia.
Esse é o nosso chamado como discípulo de Jesus, quando Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Se alguém puder matar essa barata do som, eu agradeço. Matou. Dá um baigão nela aí, irmão, chinelada nela. O suportar é você estender a sua mão para impedir que alguém caia. Não tenha ideia de tolerar, de você se relacionar com alguém chato, com alguém andiroba, né? Com alguém que é um purgante, e você ter que... Não, a ideia de que você possa estender a sua mão, a sua atitude, o seu cuidado, a sua ajuda, para impedir que alguém caia. Contei aqui para os irmãos, em um dos episódios passados, a história dos dois jovens que estavam na mata e, de repente, a onça apareceu e um começou a calçar o tênis. E o outro falou: você não vai correr mais do que a onça porque está com tênis. Ao que o outro que estava calçando o tênis respondeu: não preciso correr mais do que a onça. Preciso correr mais do que você. Final da história, todo mundo sabe. Não é assim que nos portamos e não é assim que nos comportamos. Na hora do perigo, não calçamos o nosso tênis e corremos e deixamos o outro para se virar com a onça. Não! Ou corremos cada um com um pé do tênis para corrermos juntos, ou ficamos os dois para enfrentar a onça. Isso é ser suporte uns para os outros. No mundo, meus irmãos, no mundo, a ideologia e a filosofia do mundo é de que quando alguém vacila, quando alguém começa a ter dificuldade, o outro vem e passa a rasteira. E depois que aquele que estava bambo levou a rasteira e caiu, o outro ainda vem e pisa no pescoço. Isso é no mundo. Pode ser assim, e é assim, como eu já ouvi alguns colegas, algumas pessoas falando, em um time de futebol. O time de futebol é interessante, né? Porque jogam juntos ali, um precisa do outro, um toca a bola para o outro, para a equipe vencer, mas nos bastidores, irmãos, é um pisando na cabeça do outro. É um querendo tomar o lugar do outro. Os meus filhos estavam, na época, estavam fazendo o cursinho, Enem, essas coisas, eu falei: não pegue dica dos seus colegas. Ah, mas por quê? Porque ele é seu concorrente. Ele vai lhe dar a resposta errada. Para você estudar e saber errado. Porque é assim no mundo. É um concorrendo contra o outro. É um querendo passar à frente do outro para tomar o lugar do outro. Mas não deve ser assim na comunidade de Cristo. Não é assim no corpo de Cristo. Não competimos uns com os outros. Essa igreja tem diversos ministérios. E abrindo aqui um parêntese, a minha mais profunda admiração e respeito pelas irmãs do Gourmet, que, aliás, elas são chiques, a começar pelo nome. Não é ministério de cozinha, é ministério gourmet. Com que amor aquelas irmãs fazem aquele negócio? Não é não? Com que amor aquelas irmãs fizeram o almoço para a gente hoje, aquele churrasco, aquela salada, irmãos. Eu brinco com os irmãos dizendo que a minha religião não permite comer alface e salada, mas aquela salada que aquelas irmãs fizeram hoje, com aquele molho por cima, sei lá do que era, aquele negócio estava quase divino. Se fosse o molho no churrasco, era divino, mas o molho na salada é quase divino. Aqui na igreja temos vários ministérios. De igual modo, admiro as irmãs do Ministério Infantil que estão lá agora cuidando dos seus filhos. Cuidando dos seus filhos. Aquele menino que tem hora que você tem vontade de voar no pescoço dele,
e olha que é seu filho. As irmãs estão lá cuidando deles agora. Compre um bombom. As irmãs estão rindo ali. Elas são do Ministério Infantil, olha lá. Elas têm propriedade de riso nessa aí. Compre um bombom e mande seu filho entregar lá para as irmãs do Ministério Infantil. E temos diversos ministérios, os irmãos da segurança e recepção estão lá cuidando do estacionamento, os irmãos da mídia estão ali, os irmãos do louvor, diversos, inúmeros ministérios de mulheres, de homens, embaixadores, mensageiras, mas não se opõem e não ficam em competição uns com os outros. Um ajuda e complementa o outro. Não há competição e não pode haver competição entre os ministérios, entre o trabalho, nem entre crente nenhum nem outro. Aqui nós estendemos a mão. Quando alguém vacila para cair, a gente estende a mão e nos colocamos como suporte. Nos colocamos como apoio. Se você está vacilando, se você está titubeando, se você está fraco na fé, aqui você tem um grupo de pessoas que seguem junto com você e que é um suporte para você. Procure, e pode procurar e abrir o coração, porque aqui ninguém passa rasteira, e ninguém vai passar rasteira em ninguém. Aqui ninguém vai pisar no seu pescoço para lhe esmagar. Aqui nós estendemos a mão e seguramos firme no braço do outro e diz: eu vou segurar você. Você está aqui e eu vou permanecer aqui com você até que seus pés estejam firmes de novo. Mas Paulo vai mais adiante, meus irmãos. No versículo 2, o apóstolo Paulo começa, antes de falar desse suportar, Paulo começa a falar de algumas atitudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida, para que com essas atitudes, com esses pensamentos, com a nossa vida ajustada a esses conceitos, nós tenhamos condição de sermos suporte, ou de nos oferecermos como suporte na vida dos outros. Ele diz, com toda humildade. O orgulho é inimigo mortal do suporte. Uma pessoa orgulhosa exige perfeição dos outros, mas não de si mesma. A humildade nos faz lembrar, eu sou também um fardo para o outro. Quando nós adquirimos essa capacidade de olhar e esse trabalhar de Cristo em nós, a ponto de quebrar o nosso ego, de quebrar o nosso orgulho e nos fazer verdadeiramente humildes, nós olhamos para os outros com olhar como Jesus, de compaixão, não com olhar altivo, não com olhar de superioridade, não com olhar de eu sou mais do que você. Já disse também em momentos anteriores de que na lógica do reino de Deus, que é diferente da lógica do mundo, pelo ensino de Jesus, maior é aquele que serve do que aquele que é servido. No mundo não é assim. No mundo não é assim. No mundo, os maiores, os mais importantes, os chefes, os líderes, sentam-se. E os menores vêm servi-los. Na lógica do mundo, na lógica do reino de Deus, os maiores servem os menores.
e servem, inclusive, nisso, em prestar o seu apoio. Paulo diz na sua carta aos Romanos, ele diz assim: irmãos, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Às vezes alguém vem falar comigo assim, pastor, e vem me perguntar coisas assim, coisas que... E eu olho podem ter a tranquilidade de vir falar comigo o que você quiser. Todo mundo que chega no meu gabinete, eu oro e digo assim, pode ficar à vontade, fale o que você quiser. E alguns vêm falar comigo e eu olho assim, digo assim, depois de muito falar, e depois de que a pessoa muito fala, eu digo assim, querido, embora você ache que está, e você de fato está bastante preocupado com isso é um momento comum na vida de todo mundo que serve a Jesus. Todos nós passamos por dificuldades e encontramos os problemas que todo mundo encontra. A carga que está sobre você não é maior do que a carga que estava sobre o outro. A sua vida não é mais ajustada do que era a do outro. Então, nós precisamos, primeiramente, desenvolver esta atitude, humildade. Segunda atitude que o texto nos diz que nós precisamos desenvolver antes de podermos nos colocarmos como suporte, ou sermos suporte na vida dos outros, é mansidão. Mansidão é o poder sob controle. É a capacidade de não revidar a ofensa na mesma moeda. É o temperamento dominado pelo Espírito. Mansidão é quando alguém forte é insultado e poderia resolver aquele problema facilmente com um soco no nariz. Mas resolve se calar. Aí alguém que está de longe acompanhando diz assim, mas rapaz, se fosse eu, dava-lhe um soco no queixo que ele caía nocauteado. De fato. Mas aquele que é manso, assim como Jesus nos ensinou, e como Jesus foi, aqueles que são mansos, não exercem a sua condição, embora possa ser maior, melhor do que a do outro, não exercem a sua condição para vencer o outro. Outra barata. Quando somos feridos ou irritados, a carne quer reagir com aspereza, crítica ou isolamento. A mansidão, no entanto, escolhe a resposta suave, que acalma e mantém a comunhão. Você quer ver um negócio que a gente precisa aprender? É quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente diz assim para ela, calma. Funciona, irmãos? Não é não? Quando alguém olha e fala assim, calma, fica calma. Pronto. O efeito é totalmente oposto, irmãos. A pessoa fica mais irritada quando a gente pede calma. Agora você diz assim, você está certa, me desculpe. Pronto. Resolveu o problema. Uma discussão termina, irmãos, quando alguém abre mão da discussão. Não é não? Quem é casado aí? Não é não? Uma discussão termina quando alguém decide não continuar discutindo. E quer estabelecer a partir daquele momento uma condição de paz. Embora pudesse ter razão. Embora possa ter todos os motivos para continuar argumentando, mas olha para o outro e diz assim, tudo bem, você está certa, ou certo, me desculpe, ou me perdoe. Acabou. Acabou.
tinha razão, poderia estar com todos os argumentos, mas resolve ser manso e abrir mão dessa condição. Terceira atitude que nós precisamos desenvolver em nós é a paciência. A paciência é ou longanimidade, é a virtude de quem tem pavio longo. Há um ditado no mundo que diz que vingança é um prato que se come. O que, irmãos? Vocês não sabem. Os irmãos sabem. De novo. Vingança é um prato que se come frio. Aqui, nós dizemos, vingança é um prato que não faz parte do nosso cardápio. Não comemos nem quente, nem morno, nem frio. Ele não está no nosso cardápio. Não faz parte. Entrega. Entrega. A vingança não faz bem para ninguém. Há pessoas que têm pavio curto. Nós, servos de Jesus, precisamos ter pavio longo. Bem longo. Muito longo. Bastante longo. Muito longo mesmo. Capacidade. Irmãos, eu fico lendo, irmãos. Eu fico olhando do céu. Imagina, irmãos, agora, estamos de noite aqui, né? Deus lá na eternidade, olhando para nós agora aqui. E Deus conhece tudo de nós, de todos nós, o nosso coração, hoje, domingo. Que, teoricamente, é um dia mais calmo, né? Não é um dia de trabalho, não é um dia de trânsito, não é um dia assim muito. Então, assim, Deus está olhando do céu para nós hoje. Aí olha assim, eu falava assim, podia amanhã retribuir conforme o que ele fez hoje. O que você faria, irmão? Joelharia agora aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Faz não, me perdoa. Foi sem querer que eu fiz. Aí eu me lembro do texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua benignidade não tem fim, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E às vezes a gente fica ruminando coisas do irmão, do amigo, do primo, do colega de trabalho, do colega da faculdade, por 5 anos, 10 anos. Irmãos, quando você deitar... Lembra daquele filme? Filmezinho de Sessão da Tarde, Romance Água com Açúcar, como se fosse a primeira vez. Quem já assistiu aí? Como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler, né? Ele se apaixonou por uma mulher, uma moça, e ela tinha sofrido um acidente, e todo dia que ela dormia, ela esquecia de tudo daquele dia. No outro dia ela acordava sem lembrar de nada, vivia. E ele se apaixonou por essa moça, e ele tinha que todo dia conquistar a mesma mulher todo dia. Aí as irmãs não cutucam o marido do lado, não. Não pode cutucar o esposo do lado agora, irmãs. Todo dia ele tinha que conquistar aquela mesma mulher. Nós temos que ser assim, irmãos, em relação aos erros e às falhas dos outros. Dormiu, no outro dia acorda zerado. Acabou. Não leve para o dia seguinte as mágoas de hoje. Não leve para amanhã as rusgas, os desentendimentos, as tristezas de hoje. Hoje, quando você deitar e colocar a cabeça no seu travesseiro, ore ao Senhor e diga: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor... Desliga aqui essa caixa, por favor, em nome de Jesus, que eu estou falando de paciência e eu não posso perder a paciência. Eu preciso ser longânimo. Em nome de Jesus, desliga, nós não vamos cantar mais. Obrigado. É a paciência. E aí
assim como isso aqui, tem coisas que às vezes tentam nos tirar a paciência, e a gente tem que ter controle lá e desligar. Acabou. Agora, não vai mais apitar até eu acabar de pregar em nome de Jesus. Nós precisamos ser suporte na vida dos outros, porque nem todos estão no mesmo nível de vida com Deus. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Fui, irmãos, de classe Cordeirinho de Jesus, Florzinha de Cristo, ovelhinhas de tudo, né? Embaixadores, embaixador. Fui do GAN, que é uma organização que nem existe mais. O GAN é depois dos embaixadores, né? Quando fui adolescente, quem foi GAN? Tem alguém que foi GAN aí, juntamente comigo? Ninguém foi GAN, só eu fui GAN. É Grupo de Ação Missionária. A gente dizia que era Grupo de Ataque às Moças. Essa versão errada, esse negócio aí, né? Aí, irmãos, eu fui batizado, cresci, participei de EBF, de retiro de jovens, de tudo quanto é coisa. Mas nem todo mundo tem o mesmo nível de vida com Deus, nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento bíblico, e nem todo mundo tem o mesmo nível de intimidade com Deus. Nós não podemos considerar os outros pelo nosso nível. Nós temos que entender, como o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, que aqueles irmãos hebreus, embora já devessem ser mestres em razão do tempo, haviam se esquecido dos princípios elementares e ainda estavam como crianças que precisavam tomar leite, e não adultos que poderiam tomar alimento sólido, de consistência. Ontem, no almoço aqui, tivemos panelada. Ah, irmãos, que coisa gostosa é uma panelada. Não é não? Fala a verdade. Uns dias atrás, eu estava lá em casa, de noite, assim, aí falei, gente, vontade de uma panelada. Peguei o carro, saí, fui procurar um lugar para comer uma panelada. Verdade. Agora, imagina você pegando um bebezinho, uma criançazinha aqui das nossas aqui, não é? Recém-nascidas, apresentadas aqui. A filha do Rui, cadê o bebezinho do Rui? Está ali, ó. Está lá? Está aí, Rui? Está lá, olha lá, com a tia do berçário já pegou lá. Está vendo, irmã? Tia do berçário, não é dela não, aquele menino. É do casal ali, ela é do departamento infantil, já foi pegar o filho do outro. Imagina a gente pegar o Gabriel, né? Pegar o Gabriel, irmãos, e tacar uma panelada na boca do Gabriel agora, coitado. Não pode. Não está nesse nível de crescimento, de maturidade para comer uma panelada ainda. Ele toma leitinho. Já toma aguinha, Laiane? Ainda não. Só leite, está vendo aí, irmão? Só leite, é criança. É o que o escritor dos Hebreus diz. Crianças tomam leite, adultos comem panelada. Açaí. Então, porque nem todos estão no mesmo nível, nós temos que entender que nem todos estão na mesma condição. E nós vamos ter paciência com os outros. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos, e há um monte de gente chegando. Aliás, você que está chegando da nossa igreja, frequentando a nossa igreja, no domingo pela manhã, nós temos 2 classes especiais para você que está chegando na nossa igreja. A classe para batismo, se você ainda não foi batizado, e a classe para membresia. Se você vem de outra igreja, né, e quer se tornar membro da nossa igreja, temos essas 2 classes especiais para você. Você pode vir para cá, para aprender a palavra de Deus. As crianças descem para o departamento infantil, não é para que não fiquem correndo aqui, é para que lá elas tenham um aprendizado na linguagem delas. Porque elas ficarem aqui ouvindo o pastor falando de longanimidade, benignidade, mansidão, humildade, isso não faz sentido para elas. Elas estão em outro nível. E por isso elas precisam de suporte. Mas aqui nós também.
Vez por outra eu tenho que ligar para um amigo meu e conversar, ter uma conversa. Aprender alguma coisa, falar, pedir algum conselho. Todo mundo precisa disso, irmãos. Eu já estou com, embora não aparenta, quase 50 anos. Não? Quase 50. Se olhar para minha mulher, diz que ela tem 35. Na verdade, ela tem... Deixa para lá. Vou falar não, que nós vamos viajar para o Rio de Janeiro, teremos alguns dias só nós dois lá. Então, eu preciso chegar lá bem. Quando nós agimos conforme a palavra de Deus está nos orientando nessa noite, com humildade, com paciência em relação aos outros e nos oferecemos como um suporte de apoio uns para os outros, Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado nisso. Numa das nossas primeiras reflexões sobre essa temática, quando Jesus Cristo fala em João, no Evangelho de João, capítulo 13, dizendo aos seus discípulos que eles deveriam amar uns aos outros, e que esse vínculo de amor que deveria haver entre os discípulos de Jesus seria para o mundo como um testemunho da glória e da graça de Deus. Quando alguém olha para nós, para uma comunidade cristã, evangélica, que pauta a sua conduta de comportamentos relacionais com base na palavra, o mundo deve olhar para nós e ver atitudes diferentes da que são tomadas lá fora. Lá na empresa, lá na companhia, lá na repartição pública, um quer pisar na cabeça do outro. Aqui na igreja, nós queremos servir de apoio uns para os outros. Deixa eu voltar para cá, o pessoal da mídia fica me chamando a atenção de vez em quando, sabe, irmãos? Esse pastor não anda muito para o lado, não, que a câmera, o senhor foge da câmera. Eu falo, tá bom, gente, só aprender isso. Na igreja, nesta comunidade de fé, nós não passamos rasteiras, nós não colocamos cascas de banana, nós não deixamos o piso molhado para que alguém deslize e caia. A gente ou enxuga o piso ou coloca aquela plaquinha que o pessoal do shopping coloca, cuidado, piso molhado, e a gente fica do lado, dizendo, deixa eu pegar na sua mão aqui, irmão, passar aqui, porque aqui está molhado, você pode escorregar. Sirva de suporte para os outros. Todos nós passamos por dificuldades na nossa caminhada com Cristo. Todos nós. Há momentos em que a nossa fé vacila, há momentos em que o nosso ânimo espiritual dá uma baixada, bateriazinha fica ali já no vermelhozinho, ponto de desligar. Precisa colocar no carregador, alguém do lado para apoiar. Há momentos em que alguma coisa no mundo, algum acontecimento na vida, alguma dificuldade tenta nos entristecer e nós precisamos ter pessoas do lado, ao nosso lado, que orem por nós, que nos abençoem, que nós podemos abrir o coração, podemos ouvir uma palavra de apoio, podemos ter um suporte nesta comunidade de fé. Então, para você que é dessa igreja, preste bem atenção. Em primeiro lugar, disponibilize-se para ser suporte para aqueles que precisam. Segundo lugar, quando você precisar, saiba a quem procurar para servir de suporte para você. Use de sabedoria, irmãos. Irmãos, não é todo mundo que serve como conselheiro. Preciso dizer isso bem claramente para você. Tem gente, irmãos, que se você estiver na ponte lá do Tocantins e dizer assim, vou pular,
Tem gente que começa assim, no 3. 1, 2, não? Não procure esse tipo de gente para conversar quando você precisar de ajuda. Tenha sabedoria. Tem gente, irmãos, que se você procurar e disser assim, rapaz, lá em casa a situação está tão ruim, aquela minha mulher é tão impaciente comigo, aí ele diz assim, se eu fosse você, eu tinha trocado por outra. Conselho do inferno. Não procure esse tipo de gente para conversar. Não procure. Saiba quem são ou quais são os suportes em que você terá verdadeiramente apoio para não cair. Porque tem alguns que parecem ser suportes, mas são deslizes. Fuja disso. Quando nós estendemos nossa mão, quando nós ajudamos um ao outro, quando nós nos colocamos para ser suporte na vida dos outros, nós estamos imitando a atitude de Cristo para conosco. E Deus é glorificado nisso. Abra sua Bíblia, eu quero terminar com você lendo Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. A partir do versículo 3. Isaías 53, a partir do versículo 3. A profecia de Isaías, uma das profecias messiânicas de Isaías, diz a respeito de Jesus, da atitude de Jesus, e olha o que diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Nós não o tínhamos em estima, nós não gostávamos dele, nós não achávamos ele legal, nós não achávamos ele um cara bacana, um parça. Ele era desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isso era a nossa atitude em relação a Jesus. Agora, a partir do versículo 4, a atitude de Jesus para conosco, mesmo que nós não o tivéssemos em estima. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós não gostávamos dele. Entretanto, ele se colocou como nosso mediador, como nosso apoio, como nosso meio de salvação.
É isso que eu e você precisamos ser uns para com os outros. Apoie pessoas, estimule pessoas, ajude pessoas, seja um encorajador de pessoas, seja uma pessoa que dê ânimo aos outros, tenha conversas que possam ser edificantes para a vida do seu irmão. Amém? Essa semana, essa semana, procure desenvolver uma atitude positiva que estimule, encoraje e abençoe a vida espiritual de alguém. Fale com alguém de modo que ele se anime, de modo que ele se desperte, de modo que ele seja impulsionado a ir além. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, querido, em nome de Jesus. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado e que nos apoiem. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado como nosso socorro. E você precisa de alguém, mas você é alguém que vai servir de socorro para outras pessoas. Você é alguém que será instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você é alguém que vai abençoar a vida espiritual, a jornada espiritual, o crescimento de outras pessoas. Você é alguém que Deus vai usar e vai levar para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que estão desanimados, e Deus vai colocar na sua boca, Deus vai colocar no seu lábio palavras que abençoem, palavras que edifiquem, palavras que possam animar, palavras que deem encorajamento, palavras que impulsionem alguém a seguir adiante, porque você será bênção na vida de alguém, você é bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado, você é bênção na sua casa, você é bênção na sua família, você é bênção para a sua esposa, você é bênção para o seu marido, você é bênção para os seus filhos, você é bênção para o seu colega de faculdade, você é bênção para o seu colega de trabalho, você é bênção para esta igreja, você é bênção para os irmãos desta igreja, você abençoa, você apoia, você estende a sua mão e ampara aqueles que estão precisando, você socorre, você é um canal da bênção de Deus neste lugar. E não aceite viver de outro jeito. Não aceite viver de outro modo. Não admita uma outra possibilidade de vida neste lugar, senão que você seja uma bênção de Deus aqui onde você está. Senão que você possa influenciar os seus irmãos e as suas irmãs a prosseguirem na jornada com Cristo. Você aqui nesse lugar é um suporte na vida dos outros. Você está aqui nesta igreja para servir de apoio aos seus irmãos. Esse é o plano de Deus para você. E essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Apoiando, encorajando, segurando, impedindo que aqueles que estão fracos caiam, deslizem ou parem, impedindo que aqueles que vacilem possam tombar. Você é aquele que se importa. Você é aquele que ama os seus irmãos verdadeiramente, com ações, com intercessão, com lágrimas e não apenas com palavras. Porque é este o lugar que Deus colocou você para abençoar você e para que você seja bênção neste lugar. Quero orar com você, em nome de Jesus. Mas eu queria fazer um desafio agora.
Eu queria que, se você continue orando em nome de Jesus, irmãos. Continue com seus olhos fechados e orando em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, se nessa noite o Espírito Santo tocou o seu coração e despertou você, falando com você, para que você seja bênção na vida dos outros, e você quer, nessa noite, se comprometer com Deus e com essa igreja a esse chamado. Se nessa noite você quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero suportar, eu quero acolher, eu quero servir. Se você tem esse desejo, eu queria que você ficasse em pé agora. Você que é dessa igreja, irmão dessa igreja, membro dessa igreja, se você quer dizer ao Senhor Jesus, não ao pastor, não aos outros irmãos, mas se você quer dizer a Deus: Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um instrumento da bênção do Senhor na vida desta comunidade, desta igreja. Senhor, eu quero que o Senhor me use para abençoar a vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero que o Senhor me use para apoiar aqueles que estão fracos. Eu quero que o Senhor me use para servir aos meus irmãos. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Amém. Amém. Esse é o nosso desejo. E esse é o sentido da nossa vida em Cristo. A nossa vida em Cristo não é uma vida solitária. A nossa vida em Cristo é uma vida em comunidade. É uma vida de relacionamentos e intencionalidade uns para com os outros. Então não permita que a sua jornada com Cristo se dê sozinho. Nós estamos numa jornada uns com os outros e nos apoiaremos mutuamente em qualquer circunstância, em qualquer momento, até o dia que chegarmos na eternidade. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até este lugar e nos deu mais do que a presença uns com os outros. O Senhor nos deu a Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos falou, por tudo aquilo que o Senhor nos abençoou nessa noite, pelas músicas, pela Tua palavra, e continua nos abençoando ainda. Seja conosco, Senhor, seja sobre nós a Tua graça, conduz-nos a Deus durante esta semana. Nós te oramos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.